Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado, el gran curro y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, que Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabou el curro de la política. Viva la libertad, carajo! Foi com esse jeito surpreendente que a eleição de Javier Milei para presidente da Argentina popularizou uma expressão que antes ficava mais restrita ao círculo da teoria econômica: o anarcocapitalismo. Em poucas palavras, o anarcocapitalismo é um ramo do liberalismo econômico que prega a abolição total do Estado dentro do sistema capitalista, minimizando o seu tamanho, complexidade, para que seja possível reduzindo impostos e estimular o comércio circulante de dinheiro. Na campanha, Milei se definiu como anarcocapitalista e prometeu vender a petroleira estatal argentina, o YPF, e adotar um sistema de vouchers para pagar escolas privadas. A educação não seria obrigatória e nem gratuita. Mas um chefe de Estado que prega o fim do Estado não é uma contradição? Nesse vídeo é detalhado o que é o anarcocapitalismo, como o conceito surgiu e as possibilidades e os possíveis limites de Javier Milei implantar esse sistema na Argentina. No livro revelador e muito bem estudado The Machinery of Freedom, Guide to a Radical Capitalism, ou, em tradução em português, As Engrenagens da Liberdade, o economista David Friedman, que é filho de um dos maiores nomes do liberalismo econômico, o próprio economista Milton Friedman, analisa um caso histórico que é visto como um exemplo de anarcocapitalismo. O caso se passa na Islândia medieval entre os anos 930 e 1264, existiu uma sociedade liderada por chefes poderosos chamados Godi, que lideravam diferentes grupos sem se submeter a um poder central. Os Godi tinham sua autoridade baseada na propriedade privada. Quem quisesse liderar uma comunidade precisava comprar um conjunto de direitos chamado de Godordô. Até igrejas poderiam ser propriedades desses chefes. Desavenças entre os Godi eram solucionadas dentro de um sistema legal, com tribunais e juízes, mas sem uma autoridade central para executar sentenças. Nem sempre os conflitos acabavam resolvidos por essa via. Próximo do ano 1200, o número de chefes começou a diminuir, com o poder concentrado em poucos clãs que detinham porções maiores de território. Alguns deles se tornaram vassalos do rei da Noruega e as disputas entre os Godi se intensificaram. Em 1264, a Islândia se tornou parte do Reino da Noruega. Mesmo sendo entusiasta do anarcocapitalismo, o próprio David Friedman admitiu que no sistema islandês, os grandes poderes para os mais ricos se tornaram um problema. Ele escreveu em um artigo: os ricos, ou poderosos, poderiam cometer crimes impunemente, uma vez que ninguém seria capaz de impor a justiça contra eles. Onde o poder está suficientemente concentrado, isto pode ser verdade. Este foi um dos problemas que levou ao eventual colapso do sistema jurídico islandês no século XIII.
Mas a teoria e o termo anarcocapitalista, no entanto, são bem mais recentes. O precursor da ideologia que mistura o pensamento anarquista com o capitalista foi o belga Gustave de Molinari, no século XIX. Ele era crítico dos monopólios estatais e entusiasta dos direitos de propriedade e da ideia da iniciativa privada tomando conta da segurança. Mas foi a escola austríaca de economia, de nomes como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, que consolidou no século XX a ideia de que o Estado era um impedimento para o desenvolvimento econômico. O jurista e cientista político Henrique Natalino disse ao colega Edson Veiga que o anarcocapitalismo de hoje nasceu com a junção das ideias políticas do anarquismo clássico do século XIX e da corrente que a escola austríaca tornou famosa. Uma escola que se opõe à intervenção do Estado na economia e que defende o livre mercado como ideias centrais. O anarcocapitalismo tem duas vertentes. Tem uma vertente econômica, que é influenciada pela escola austríaca, e tem uma vertente política também, que se vale da influência do anarquismo clássico do século XIX. O anarquismo se opunha à ideia de Estado, pregava a destruição do Estado. O anarcocapitalismo, ele, portanto, bebe nessa fonte, mas ele se diferencia do anarquismo clássico pela defesa do capitalismo, já que o anarquismo era, por essência, anticapitalista, era a favor de uma propriedade comunitária, uma propriedade não organizada em torno do sistema capitalista. O americano Murray Rothbard é considerado o primeiro a usar o termo anarcocapitalista. Javier Milei, aliás, homenageou o economista ao dar o nome de Murray a um de seus 4 cães. Rothbard era um grande opositor do princípio de igualdade de direitos e oportunidades entre as pessoas e chamava o Estado de uma organização de roubo sistematizado. Rothbard também classificava como roubo a cobrança de impostos. Segundo Camila Rocha, autora do livro Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil, esse é um dos temas centrais na ideologia anarcocapitalista. Uma coisa importante se dizer, por exemplo, que na prática os anarcocapitalistas são completamente contrários à cobrança de impostos, por exemplo, já que eles são contra o Estado. Então, é uma das principais defesas que eles fazem, para além de várias outras, considerando que o anarcocapitalismo é uma corrente idealista no sentido de que, até o presente momento, não existe nenhum país anarcocapitalista. E isso nos leva à pergunta: com a chegada de um seguidor do anarcocapitalismo à presidência de um país, os preceitos dessa linha de pensamento vão ser aplicados na prática? Javier Milei já disse que considera o Estado um inimigo. E uma de suas principais plataformas é a extinção do Banco Central, a autoridade que supervisiona o sistema financeiro. Além disso, haveria a adoção de vouchers para o pagamento de serviços privatizados de educação e saúde. Mas o presidente eleito argentino também afirmou que é filosoficamente anarcocapitalista e, na vida real, um minarquista, ou seja, um adepto do Estado mínimo, o que seria um passo atrás na ideia de abolir todas as instituições para deixar que o mercado conduza a sociedade. Na visão do pesquisador e cientista político Leonardo Bandarra, existiria uma grande dificuldade para alguém eleito como chefe do executivo abrir mão da prerrogativa de autoridade máxima da nação. Anarcocapitalista pode ser que ele seja, pessoalmente, o que não significa que ele vai fazer um governo anarcocapitalista. Vamos voltar na definição. Anarcocapitalista é a ausência de autoridade. O governo é, por definição, uma autoridade, o que implica que uma pessoa que vai nessa vertente provavelmente vai querer menos governo, diminuir as coisas de governo, como ele já anunciou que ele vai fazer. Eu acho que ele pode ser rotulado pessoalmente
Mas agora, isso não quer dizer que o seu governo vai ser necessariamente isso, porque o governo anarquista seria uma contradição em termos. Outra dificuldade que Milei enfrentará é a falta de maioria no Congresso argentino para conseguir a aprovação de suas propostas. Ele sugeriu que uma saída seria submeter suas ideias a plebiscito. O problema é que, mesmo para convocar uma consulta popular, é preciso aval dos parlamentares. Um dos temas sobre os quais Milei cogitou fazer um plebiscito é a possível revogação da lei de 2020 que permite o aborto na Argentina. E isso surge como uma contradição do presidente, que também se autodenomina libertário, já que o tema é mencionado frequentemente como um exemplo da intromissão do Estado em assuntos da esfera particular das pessoas.